Hoje eu quero pregar, queridos, no texto de Romanos capítulo 13. Verso 7, eu quero te ensinar um princípio que vai mexer com você, vai tirar você de um lugar aonde você está, vai levar para outro e vai liberar resultados positivos. Nós todos queremos resultados positivos, mas não tem resultado positivo sem cumprir princípios. Então você vai cumprir princípios de Deus e vai ver esses resultados chegando na tua vida. Romanos capítulo 13, nós vamos começar lendo o verso 7 e depois vamos ler mais alguns outros versículos que você vai acompanhar comigo. Romanos 13, 7. Vou pedir para os meninos colocarem para nós aí no telão. E nós vamos começar com esse texto essa noite. Hoje eu quero falar sobre as recompensas ao cumprir o princípio da honra. As recompensas ao cumprir o princípio da honra. A Bíblia tem vários princípios e um dos princípios é a honra. E hoje você vai entender de uma maneira sobrenatural, porque Deus vai abrir os olhos do seu entendimento, o que significa honrar. E muitas vezes nós achamos mais difícil honrar aqueles que mais merecem ser honrados. E temos dificuldade também de honrar a nossa própria casa. E hoje Deus vai te ensinar e você vai sair daqui livre para ser desembaraçado nessa área e viver essas recompensas. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, dai a cada um o que tu deves, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. O telão não está funcionando, né? Ok, não tem problema não. Nós vamos lendo aqui mesmo e os irmãos vão acompanhando. A quem honra, honra. Feche os seus olhos. Papai, nessa noite, eu faço pela igreja a mesma oração que Paulo fez pelos Efésios no capítulo 1, aonde ele pediu ao Senhor que abrisse os olhos do entendimento, aonde ele pediu ao Senhor que derramasse espírito de sabedoria e de revelação, aonde, Pai, ele disse que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Não deixa quem está em trevas continuar em trevas. Não deixa, Senhor, aqueles que nunca puderam viver essa verdade continuar dessa forma. Quem já está vivendo, que viva ainda mais a verdade que vem da tua parte. E quem ainda não vive, seja introduzido na vereda da justiça nessa noite, Pai. Não por força, nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor. E digo mais, Satanás, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Que os olhos de fogo do Senhor consumam com vocês demônios, e vocês não tenham poder algum de atrapalhar nem a entrega, nem a recepção, nem os frutos dessa palavra. Cala-te na autoridade do nome de Jesus, serpente. Cala a tua boca, na autoridade do nome de Jesus eu fecho a boca do leão, amarro o valente a seus demônios, repreendo a Satanás e digo aqui: o Senhor reina, a profecia será entregue e os frutos virão. Oramos porque cremos em nome de Jesus e a igreja diga amém. Sim, com certeza sei que existem alguns assuntos na palavra de Deus extremamente importantes e pouco abordados. São assuntos que a gente quase não ouve falar, e quando ouve não tem tanta clareza. E muita coisa que a gente vive ou deixa de viver é exatamente pela falta de conhecimento de princípios que liberam a nossa vida. E hoje eu quero falar sobre o princípio da honra. Honrar significa dar valor a alguém ou a algo. Reconhecer a importância que aquilo ou que aquela pessoa tem. Fazendo isso não só com palavras, mas também com atitudes. É interessante que uma das primeiras coisas que a gente ouve, pode ser católico, pode ser cristão, a gente ouve o burburinho do mandamento sobre honrar pai e mãe. Em algum momento na nossa vida, ou numa festa de pais, ou numa crisma na igreja católica, ou numa mensagem numa igreja evangélica, ou até mesmo advertidos pelos nossos próprios pais, nós ouvimos essa palavra: honre seu pai e a sua mãe.
mas nós não entendemos a grandeza desse princípio. Também ouvimos algumas vezes: olha, Deus é Deus, você deve honrá-lo. Aí a gente diz amém, com certeza, mas também não temos clareza sobre como fazer isso. Às vezes também recebemos informações sobre honrar pessoas com autoridade. E a gente diz: ah, será? Ah, amém, é verdade. Não, tudo bem, eu tenho que honrar, então vou honrar. Quando uma pessoa diz eu tenho que honrar, então vou honrar, ela já está desonrando. Porque honra não é com aparência, é com o coração. A aparência só será eficaz, o que se vê só é eficaz se for confirmado pelo que se sente. Por exemplo, se um filho diz para o pai: ó pai, eu te honro, ó pai, valeu, hein, está aqui uma lembrança para o senhor de Natal. Mas antes de trazer a lembrança disse: puxa vida, eu nem estava podendo gastar. E para falar a verdade, meu pai nem merece, nunca me dá nada. Mas eu vou levar isso aqui para ele, até para poder não ficar chato, e meu irmão também não notar, ou minha mãe não comentar, ou meu pai não ficar ressentido, então eu vou levar. E aí a aparência é de honra, mas a essência é de desonra. Muitas vezes nós vemos também pessoas que na frente do outro mostram extrema consideração por alguém ou por algo, mas aquilo não vem de um coração sincero. E como Deus é Deus que não vê aparência, mas vê coração, hoje eu quero dizer para você que a pessoa que precisa aprender a honrar, ela tem que entender que honra é um princípio espiritual. E que honra não é só sentimento, honra é decisão e atitude. Honra é a inclinação interior para uma determinada ação. É fazer de uma maneira íntegra. O que é, pastor, essa integridade? É completude. É quando o corpo, a alma e o espírito se unem numa tarefa. E você faz sem murmurar. Você faz sem reclamar. Você faz sem fazer conta. Você faz sem esperar um retorno. Quantas vezes nós dizemos assim: eu vou honrar a Deus, eu vou entregar para Deus o dízimo que eu tenho que entregar, porque a Bíblia diz que dízimo é questão de obediência, é questão de fidelidade, é questão de honra. Está aqui na palavra, eu sou crente, eu vou entregar para Deus o que é dele, mas eu estou fazendo conta com a devolução. Olha, Senhor, eu estou dando, mas eu já estou contando com 100 vezes mais. Eu estou dando, mas eu já quero ver as janelas abertas. Eu já quero ver a bênção sem medida. Eu já quero ver o resultado. Eu já ouvi tanta gente murmurar, questionar, duvidar, reclamar, porque semeou algo e não colheu. A honra, ela é o adubo que vai fazer com que a semente sempre tenha uma colheita. Diga amém por isso. Quando você faz com honra, você entende o princípio espiritual, você tem a certeza que aquela semeadura, ela vai trazer o resultado que a Bíblia diz que vai trazer. Olha que coisa interessante. Certa vez, a Bíblia conta no livro de Mateus 10, que Jesus estava ali na região aonde ele havia nascido. E nesse texto a Bíblia diz, Mateus capítulo 10, que Jesus ensinou o seguinte princípio: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. Quem recebe um pequenino por ser discípulo do Senhor, também receberá galardão da parte de Deus. Em outras palavras, você vai desfrutar da unção e da bênção que está sobre a vida daquela pessoa a quem você honra. O que ela representa, o que ela é diante de Deus, o profeta, o justo, o pequenino, vai trazer para você um depósito espiritual. Há uma recompensa para quem sabe honrar. Diga, honra traz recompensa. Vamos dizer mais forte, honra traz recompensa, vamos juntos? Honra traz recompensa. Veja só, Jesus ensinando esse princípio, ele conta também
que ele estava na região aonde ele tinha sido criado. E é interessante, Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 5, narram que ele chega na sinagoga. E era costume da época que o rabino que estivesse presente na sinagoga trouxesse uma palavra. Quando Jesus começa a falar, as pessoas começam a se maravilhar. Meu Deus, que palavra, que instrução, que autoridade, que conhecimento, que graça. Mas alguém no meio do povo diz assim: aquele ali não é José? Aliás, não é Jesus, o filho de José, o carpinteiro? É como se tomasse água e jogasse no fogo. Tirou do meio do povo todo encantamento. Aí um começou a dizer: ah, não é mesmo aquele rapaz? É Jesus, o filho de José. Ah, mas então não vamos ouvi-lo. Então não vamos considerar o que ele está dizendo. Ah, o que ele está dizendo não é tão importante assim. A Bíblia diz que começaram a dizer: não está aqui Maria, irmão, não é ele irmão de Tiago? O irmão dele José, Judas e Simão também não vivem aqui entre nós? E começaram, diz a Bíblia, a se escandalizar dele. Jesus para o seu discurso e diz: não tem profeta sem honra, senão no meio da sua parentela, no meio da sua casa. E a Bíblia diz, Jesus continuou o seu discurso dizendo: eu não poderei fazer entre vós milagres por causa da vossa incredulidade. Quando eles tomaram de Jesus a honra que lhe era devida, a unção secou, o milagre parou. Aquilo que era para ser grandioso, aquela tarde ou noite, não sei, que era para ser um momento de cura, um momento de manifestação da linda e poderosa presença do Espírito Santo, através do verbo vivo, que ali começava o seu ministério, é simplesmente estancado. A terra fica seca, o ambiente fica vazio, há uma dureza no coração do homem, e a desonra, o desprezo, a falta de cumprimento do princípio bíblico rouba daquelas pessoas aquilo que era direito delas experimentar, simplesmente porque elas não souberam dar honra a quem merecia honra. Eles começaram a questionar a autoridade de Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus não era a pessoa que eles estavam esperando. Sabe por que a gente tem dificuldade de honrar quem deve honrar? Porque as pessoas não se encaixam nas nossas expectativas. Você idealiza as pessoas. Ah, porque o meu pastor será assim, assado e assim. Porque a minha mãe deveria agir assim, assim e assim. Porque o presidente dessa nação já deveria ter assinado tais e tais decretos. Porque o meu chefe deveria prestar atenção no que falta na nossa repartição. Porque o meu pai não podia falar desse jeito. E quando as pessoas não se encaixam na nossa idealização sobre elas, nós começamos a dizer: se você não é o que eu penso que você deveria ser, a minha honra também você não receberá. Guardamos a honra, guardamos a unção que ela traz, guardamos a recompensa que ela tem, guardamos a oportunidade de viver milagres, vivemos vidas medíocres, vivemos lares limitados, vivemos casamentos vazios, vivemos relacionamentos entre pais e filhos esquisitos. Ah, queridos, a gente questiona muita coisa diante de Deus, mas eu vou te dizer uma coisa: a gente deveria pegar os princípios, estudar cada um deles, e nós acharíamos respostas para muitas das nossas perguntas. A Bíblia diz o seguinte: a quem honra, honra. Mesmo que aquela pessoa não se encaixe no seu padrão. Eu não vou honrar meu marido, porque de acordo com a lista da sociedade, ele não é um bom marido, porque o marido da minha vizinha deu um carro para ela. Eu não vou honrar, porque de acordo com a lista do Instagram, porque de acordo com a lista daquilo que as pessoas dizem que é o que deveria ser, aquilo que deveria corresponder à idealização, não está batendo. É interessante que o nosso selo de qualidade é bem diferente do selo de qualidade de Deus.
A Bíblia diz que nós amamos a força e Ele aperfeiçoa a dele na fraqueza. A Bíblia diz que Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Aquilo que não é para confundir o que é. Sabe? Você quer ver uma casa diferente? Você quer ver um lar diferente? Você quer ver seu relacionamento com seus pais, seus filhos, seu cônjuge mudar da água para o vinho? Traz para dentro do teu cotidiano o princípio da honra. Queridos, nós não honramos simplesmente a pessoa por quem ela é. Nós honramos aquele lugar que Deus deu a ela. Nós honramos a posição antes de honrar o indivíduo. Se Deus faz um homem pai, Ele vai para uma posição que não precisa você aprovar Ele ou não aprovar Ele. Ele começa a ter o direito da honra. Se você é crente, diga amém. Se você casou, não interessa se essa mulher é nota 10 ou nota 2. Ela é tua esposa. E antes de olhar para a individualidade do que ela representa, você tem que olhar para a posição que ela ocupa. A Bíblia diz: maridos, amai vossas mulheres, cuidem dela como uma parte frágil, dê a ela o que é devido, viva a vida como um lar com discernimento. Aí você casa com um homem e você descobre que ele não é nem a metade do que você imaginava que ele fosse. E aí muitas vezes o desprezo vem junto, aí vem a acusação, aí vem a esterilidade, a sequidão, a tristeza, a rotina, o vazio. Porque você esquece que a Bíblia diz: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Mulheres, o marido é o teu cabeça. Antes de você honrar, porque ele é o Marquinhos, porque ele é o Zezinho, porque ele é o Pedrinho, porque ele é o Joãozinho, você vai honrar porque ele está na posição de marido. E Deus diz que quem sentasse na posição de marido era a cabeça e merecia honra. Quero ouvir o seu amém. Você olha para a pessoa e diz assim: mesmo que ele não se encaixe no meu padrão, eu vou respeitar a autoridade do lugar que ele ocupa na minha vida. Sabe o que é que nós entendemos? A mensagem dessa geração: pessoas não são dignas. Pessoas não são dignas. Mas hoje à noite eu estou aqui para dizer que são sim. Olhe para quem está do seu lado e diga com muito carinho: você é digno. Pessoas são dignas. Será que um mendigo é digno? Sim ou não? E uma prostituta? Ela pode não estar vivendo uma vida em dignidade, mas por ser a imagem e semelhança de Deus, ela é digna. Um ladrão pode não estar vivendo numa posição de dignidade, mas por ser criado à imagem e semelhança de Deus, é digno. Precisa apenas recuperar e sarar o seu caráter. No entanto, a Bíblia diz: não julga e não despreza a ninguém, a quem quer que seja. Não temos o direito de comer, de beber, de viver, de amar, de servir. Não temos o direito de ignorar, de julgar, de condenar, de maltratar, de desonrar. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas muitas vezes o que atrapalha-nos a dar a honra a quem merece honra é porque não vemos dignidade. Olhamos para aquela pessoa, seja ela quem for, sabemos que a Bíblia nos orienta a fazer aquele movimento espiritual da honra, mas nós não fazemos. Eu acho muito interessante a experiência de Ana com o sacerdote Eli. A Bíblia diz que Ana subia, queridos, todos os anos à igreja para adorar.
E havia no coração dela o mesmo clamor por pelo menos 10 anos. Senhor, dá-me um filho. Nesse ano em específico, ela tinha tamanha angústia na sua alma, que ela se ajoelha e balbucia e chora, talvez babando, não sei se com secreção saindo do nariz, não sei em que altura ela gritava ou clamava, mas a Bíblia conta que Eli, presta atenção, porque Deus hoje está falando com você, e se você tiver ouvidos para ouvir, coisas que não se resolvem há décadas vão se resolver nessa noite, eu digo isso em nome do Senhor Jesus. Eli chega perto de Ana e diz: mulher, tu viestes para a igreja embriagada, você está bêbada. Irmãos, talvez se fosse eu, ou você, nós nos levantaríamos e diríamos: pastor, eu acho que bêbado está o senhor, porque olha a sinceridade da minha oração, eu estou chorando, eu estou orando, eu estou clamando. Eu não sei se ela conhecia a história de Eli, porque a Bíblia diz nesse mesmo contexto desse texto, que Eli vivia já sem iluminação nos seus olhos. Era conhecido na cidade que seus filhos eram perversos, estavam roubando as ofertas entregues no altar. Ele era passivo, não os corrigia, não tinha postura sacerdotal. A Bíblia conta que Eli não ouvia mais o Senhor. É tanto que quando Samuel vai viver e morar com ele, Deus chama por Samuel e não por ele para entregar a revelação. O contexto era difícil. Era, como eu disse, uma pessoa que talvez se eu ou você olhássemos, disséssemos: eu, hein? Ana se levanta e diz: Senhor, chama ele com consideração, chama o seu sacerdote com respeito. Ela não se atenta para a realidade de vida humana que ele havia colocado em sua própria existência. Ela não fica prestando atenção nos defeitos dele, nos erros deles, no comentário da cidade a respeito dele. Ela olha para ele e vê ele na posição do sacerdote e diz: eu não posso levantar minha voz, ele me distratou, mas eu não distrato ele. Você está bêbada, ele julgou a mim, mas eu não julgarei a ele. Não, Senhor, isso aqui é angústia, isso é dor, isso é, Senhor, aqui olha o clamor de uma mulher desesperada. E sabe o que a Bíblia diz? Esse mesmo homem, dentro de um contexto totalmente necessitado da intervenção de Deus, abre a sua boca e diz: mulher, você vai voltar aqui daqui a um ano com uma criança nos seus braços. E o Deus que o fez sacerdote respalda a sua palavra, e aquela mulher engravida e vive o seu milagre mediante essa palavra. Dê um aplauso ao Senhor nessa noite. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus nos vê como nos criou para ser. Porque Deus respalda aquilo que nos confiou. Se Ele disse: você é sacerdote, você vai abrir a tua boca e eu vou respaldar a tua profecia. E por que aquela mulher saiu daquela noite com a vitória que ela mais queria na sua vida? Porque honrou o sacerdote, independente dele se enquadrar no padrão dela. Honrou o sacerdote, vendo nele uma dignidade que ele não tinha. Eu não honro a polícia, eu não honro os professores, eu não honro os superiores, porque está tudo uma bagunça. A Bíblia não diz: se tiver bagunçado, para de honrar. A Bíblia diz: honra a quem honra. Você tem que olhar e dizer: pode estar errado, quem vai tratar é Deus, eu estou aqui, eu devo a honra, e vai chamar de Senhor. Quando Saul foi perseguido por Davi, estava com a vida enrolada, tão enrolada, que a Bíblia diz: Deus havia retirado o reino dele.
Já estava declarado o julgamento de Saul. Mas, quando Saul vai aliviar o ventre numa caverna, os inimigos se juntam e dizem assim: Davi, homem de Deus, homem escolhido pelo Senhor, é a tua hora. Pega a tua espada e mata aquele perverso. Irmãos, Davi tocava o violão para os demônios saírem de Saul. Pastor Marcos, será que é fácil considerar o reinado de um homem endemoniado? Que você mesmo pega a viola e o bicho vai saindo dele, e você vê, e ele está desesperado e manda chamar, e depois ele fica com tanto ódio de você que começa a te perseguir? Foi isso que Saul fez com Davi. Davi aproveita. Ele está lá aliviando o ventre, entra por trás, pega a tua espada, a gente vai junto, te dá cobertura, mata esse incircunciso. Davi fala: cala a boca, eu não vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Ungido do Senhor, ele fica possesso, ele está te perseguindo, nós estamos nesse deserto fugindo dele. Davi diz: princípio é princípio. Enquanto o papai não tirar da cabeça dele a coroa, eu vou honrá-lo. Não toco no ungido do Senhor. Recebe essa palavra na tua vida. Nunca ouse abrir a sua boca para falar de uma autoridade, nem mesmo no interior da tua casa. Dentro do teu quarto, pássaros ouvirão, diz a Bíblia, e levarão a informação do que tu fazes. Sabe aquela mãe que quando o pai vira as costas diz para os meninos: isso é um besta. Sabe aquele pai que quando a mãe está fazendo uma coisa fala assim: isso aí é uma alesada. Sabe aquele filho que diz assim: vamos embora logo para essa festa que meu pai e minha mãe não sabem de nada. Tem uma caneta fazendo o registro da desonra, do juízo, das palavras. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que negamos ao outro e é direito dele, trava e amaldiçoa e acorrenta a nossa vida. Hoje à tarde, enquanto eu orava preparando essa palavra, eu via com os meus olhos espirituais pessoas completamente interrompidas, paralisadas, estatizadas. Elas são amorosas, elas buscam Deus, elas vão na igreja, elas jejuam, dão oferta e não saem do lugar. Não cumpre o princípio da honra. Ana só viu a esterilidade tirada da vida dela quando ela passou no teste de honrar quem devia honrar. Davi só subiu no trono que era dele quando ele não caiu na tentação de tocar em quem não deveria. Tem muita gente que imagina o seguinte: não foi Deus que fez eu casar com você, eu casei com você porque eu sou tonta. Só por isso. Eu nem era crente. Eu nem era crente. Se eu fosse crente, não ia casar contigo. Tropeço. É muito difícil honrar. Mas isso não nos livra do princípio, do desafio, da ordem, da verdade. Difícil ou fácil, continua sendo o certo a ser feito. Não foi Deus que colocou esse presidente, foi o povo insensato que não sabe votar. Não foi Deus que elevou essa pessoa para a liderança desse ministério. Não foi Deus que colocou ele como líder dessa equipe. Não foi Deus. Não foi Deus que fez o pastor chamar ele para cumprir isso.
Não foi Deus que levantou esse professor da faculdade? Não foi Deus que me deu esse chefe? Foi eu que arrumei esse emprego com as minhas próprias mãos, coloquei o currículo para dentro, fui chamado, fiz a entrevista, passei, estou trabalhando. Não, não foi Deus. O homem não tem nada se do céu não lhe for concedido. Cada posição que estamos, ouve o que eu vou te dizer, foi Deus. A Bíblia diz, até quando o ímpio reina, só reina porque Deus permite. Sabe o que a Bíblia diz também? Ela é muito clara, quando ela explica, dentro deste princípio espiritual, que o fato de uma aliança ter sido feita, Deus não mandou fazer, né? Mandou não. Mas você fez, não fez? Foi lá, casou, assinou o contrato, virou sócio, entrou na empresa, entrou na escola, se matriculou, veio para essa igreja, foi para esse lugar, foi? Aliança, uma vez feita, por Deus, está ratificada. Entrou, agora vai respeitar. Entrou, agora vai honrar. Nasceu, começa a honrar. Entrou em qualquer situação aonde tem alguém em autoridade, comece a olhar para essa pessoa e dizer, jamais posso desprezar aquele ou aquela a quem Deus permitiu ser autoridade sobre a minha vida. Faz logo, faz rapidinho, ele nem vai saber, ela não está vendo nada, nunca vai descobrir. Vamos, a gente se junta, assina isso, manda lá para o pessoal, nunca vão saber que foi a gente. Vou falar uma coisa para você, Deus viu, por isso a tua vida está travada. Não, mas eu não falei nada, eu só pensei. A Bíblia diz no livro de Provérbios, ontem a pastora Suzana citou esse texto, cuida dos teus pensamentos, deles dependem a tua vida. Pensamentos de desonra, pensamentos malignos. Pastora Joyce Meyer conta uma história que ela achava horrível uma planta em sua casa. E ao passar pela planta, escolhida não por ela, mas por outra pessoa, ela dizia, você é tão feia que deveria morrer. Ela não dizia, ela pensava, essa planta é tão horrível que ela deveria morrer. Pensou isso algumas vezes e quando ela de repente se depara com a planta está seca e morta. Pelo pensamento da filha de Deus, desejando aquele mal contra simplesmente um objeto. Pense no poder que temos quando honramos ou deixamos de honrar. Deixamos de honrar porque dizemos, não merece, não é digno, não foi Deus que levantou. Quem disse que não foi Deus? Em quarto lugar, muitas vezes deixamos de honrar quem devemos honrar, porque julgamos que somos melhores que essa pessoa. De alguma forma, você se compara e diz assim, eu não vou honrar não, trabalho melhor que ela. Eu não vou honrar não, se eu fosse a mãe e ela fosse a filha, eu não agiria desse jeito. Eu não vou honrar não. Eu acho que um esposo, uma esposa jamais deveria agir assim. Eu não vou honrar, porque se eu estivesse nessa posição, não faria e não seria o que essa pessoa está sendo ou fazendo. No entanto, queridos, a palavra de Deus diz que o Senhor não atenta para a altura, o Senhor não atenta para a aparência, o Senhor vê o coração, e quando o Senhor encontra no coração de alguém o orgulho, que impede a honra, o desprezo, que substitui aquele incentivo, aquela palavra amiga, aquele elogio, aquele acompanhamento, aquela dedicação que deveria ser dada, com certeza, a colheita será o contrário da bênção, será a maldição. A Bíblia conta também que certa vez Davi voltava de uma guerra.
E ele tanto se alegrava no Senhor, que despiu a sua veste real, ficando apenas com o que ele costumava usar por baixo. Eu não sei como era essa roupa. Alguns dizem que era apenas uma bermuda de seda com uma estola fininha. Outros dizem que era só a bermuda sem a estola. Eu não sei como é que ele estava vestido, mas a Bíblia diz que o manto real ele havia tirado e pulava e celebrava diante de Deus. E a sua esposa o vê da janela. E ela diz: o que é isso que faz esse homem se expondo diante do povo com uma atitude ridícula? E a palavra do Senhor diz que Deus não quis acertar com a mulher de Davi, simplesmente dizendo para ela: olha, você não deveria falar assim do seu marido. A Bíblia diz que foi mal aos olhos do Senhor e Deus fechou a sua madre, lhe fazendo estéril. Quando Deus escolhe, ainda que você não veja nessa pessoa a superioridade, você deve considerá-la como superior. A Bíblia diz: olhe para o seu próximo como se ele fosse superior a você. Se a Bíblia diz como se ele fosse, eu quero trocar o português e dizer mesmo que ele não seja. Olhe para quem está do seu lado e diga com muita verdade: eu preciso honrar você. Quem está junto do marido ou da mulher, levanta a mão. Vamos apertar os parafusos. Olha de novo no olho, na pupila e fala: eu prometo honrar você. Diga para essa pessoa agora. Gente, mas baixou tanto o som. O que foi isso? Deixa eu ver a promessa dos homens. Com a voz viril que Deus deu para eles. Homens, como um homem poderoso, olhe para sua esposa e diga em alto e bom som: eu prometo honrar você. Diga para ela. Mulheres, vamos dar um bom troco. Mulheres, vamos fazer bonito. Cadê as mulheres? Vamos juntas? Digam juntas. Eu prometo honrar você. Empatou. Essa promessa fazemos diante do altar do Senhor, dizendo que na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, estaremos ali. Não falamos sobre os maus tratos, sobre as acusações, sobre o repúdio, sobre as traições, sobre as tristezas que poderemos causar. E nessa noite, eu creio que o propósito de Deus é amolecer os nossos corações. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não vai rejeitar. Talvez você diga: pastor, é difícil olhar para o outro e deixar o outro ser maior. Mas é nesse ambiente de honra que existe recompensa. É nesse ambiente de honra, querida igreja, que existe mover de Deus. É nesse ambiente de honra que o Senhor opera milagres. É nesse ambiente de honra que o sobrenatural acontece. Eu sinto de dizer algo aqui hoje à noite. Você quer vitória nos negócios que você tem feito? Deus me diz que o que está faltando é unidade entre vocês. É o casal entrar em concordância. É a família entrar em concordância. É o marido elevar sua mulher. É a mulher elevar o seu marido. Os filhos elevarem os pais. Os pais elevarem os filhos. É nós trazermos para dentro do nosso contexto pequeno,
para depois ir para o grande, o cumprimento desse princípio de Deus. Por que, pastora, que você está frisando a vida no lar? Porque, queridos, sabe quem são os filhos que sabem honrar os professores? Os que primeiro honram os pais. O menino que xinga o professor, ele xinga a mãe. Sabe quais são os funcionários que honram os patrões? Os filhos que honraram pai e mãe. Você sabe quem são os melhores maridos? Aqueles que foram os melhores filhos. As melhores esposas, aquelas que foram as melhores filhas. Porque a honra, ela vai sendo acrescentada. Ela vai sendo aprendida, ela vai sendo trazida. É interessante, e eu vejo na honra um aspecto bíblico de nobreza. Eu vejo na honra um aspecto bíblico também de provisão, de prosperidade. Pessoas que honram, elas são prósperas. Tem alguém aqui? Diga amém. Pastor, eu quero tanto ver essa realidade mudada. Começa a honrar. Pare de olhar para essa pessoa como se ela não fosse digna. Arranque de sobre ela os seus padrões, que ela talvez não se encaixe nele. Comece a honrar a posição e não somente a pessoa. Imagine e tenha certeza que foi Deus quem levantou quem ali está. E em último lugar, considere-a como se fosse superior a você. Seja seu pastor, seja seu líder, seja seu cônjuge, seja seu irmão, seja seu amigo. Considere como se fosse superior a você. E assim o princípio de Deus vai se cumprir. E junto com esse princípio, a bênção vai chegar. Essa semana, eu estava orando, e Deus me falou um texto que eu quero terminar com ele. A Bíblia diz assim: passando pelo vale árido, o justo faz dele um manancial, e de bênçãos vai cobrir a vida dele a primeira chuva que cair. Sobre aqueles que honram, quem colocará a coroa em suas cabeças é o próprio Senhor. Feche os seus olhos.